E vamos embora, pessoal. Semana 14 de NFL. Semana 13 a gente começou apanhando nos jogos todos do Thanksgiving, mas no domingo veio aquela remontada e a gente tá vivo para poder fechar a temporada positiva. A minha primeira temporada gravando vídeo todas as rodadas aqui, todas as semanas da NFL, e vamos seguir nessa toada nos playoffs também. Espero que de maneira positiva, acertando bingos e tripla de TDs vai ter lá no nosso grupo gratuito. E eu convido você a participar, deixar o like no vídeo e comentar com seus palpites também. Palpites da semana 14 chegaram com o Tiquinho, sem ficar em cima do muro, sem falar quem vai ganhar com ódio de 10, é pra betar e vamos que vamos. E vamos embora, pessoal, para os palpites da semana 14 da NFL, semana 13, caraca, cheio de zero, a gente começou super mal, mas depois a gente deu uma bela engrenada no final. E agora a gente vai aí pra semana 14, começando com um jogaço do Dallas Cowboys contra o Detroit Lions. O Dallas Cowboys chega pra esse jogo depois de vencer os últimos, finalistas do Super Bowl. Ganhou dos Eagles e ganhou dos Chiefs na sequência. Então os Cowboys ainda estão sonhando com uma vaga nos playoffs, mas precisam, de mais uma vitória aqui, porque a conferência está muito apertada. O ataque dos Cowboys é o melhor, ou um dos melhores da liga no momento, com os dois melhores recebedores em termos de desempenho. George Pickens muito bem, se lembre também, jogo corrido com Javonte Williams rendendo bem, e a defesa com adesões pontuais tem sido cada vez mais competitiva e cedendo cada vez menos pontos. Então, os movimentos dos Cowboys aí ajustar essa defesa e deixar esse time muito forte. Agora, tem um problema que são os Lions após derrota. Como eu falei pra vocês, semana após semana, Lions vencem sempre após perder. Essa vai ser a 14ª vez que o Lions vai tentar hoje. Jared Goff é muito sólido, muito resiliente, e ele tá fazendo uma temporada muito boa. Já são 25 passes para touchdown para ele, mesmo número do Dak Prescott, inclusive com menos interceptações. Dak Prescott tem 8, o Jared Goff tem só 6. Jamar Gibbs com as suas jogadas explosivas é sempre um perigo. Agora, Amon-Ra St. Brown questionável para esse jogo, e se ele não jogar, o time vai ficar dependendo muito do Williams. E os Lions também não estão contando com o Sam Laporta, o tight end. A defesa dos Lions é muito forte, mas eu achei o favoritismo muito exagerado para um confronto que tende a ser muito parelho e decidido no detalhe, tá? Os Cowboys não são um grande visitante, mas vem numa sequência boa aqui. Eu vou no handicap mais 6,5 dos Cowboys nesse jogo. Acho que se perderem não perde por uma larga margem. Eu até acho que o Lions vence aqui, mas vence por 3 pontinhos aqui. 6,5, achei o handicap muito esticado. No segundo jogo, indo já no domingo, a gente tem o confronto dos Dolphins contra os Jets. Os Jets que conseguiram vencer de forma surpreendente o Falcons no último jogo. O Tyrod Taylor no comando da equipe, que tem o Breece Hall como a sua única válvula, e um jogo de recebedores muito limitado. A defesa também com poucas peças, eu não consigo nem entender como que o Falcons conseguiu perder para esse time. Os Dolphins dificilmente vão fazer isso, dificilmente vão perder. Acho que os Dolphins vão ganhar esse jogo aqui, com o Tua conseguindo lançar bem, encontrando o Waddle, encontrando também o Washington, o A-Chain conseguindo correr muito bem, e a defesa de Miami tendo o melhor desempenho. Miami brincando, tem 5-7 aí, dá até para poder sonhar com uma vaga, ainda tá na briga, e nesse confronto mesmo fora de casa, eu acredito que os Dolphins serão os vencedores e vou neles nesse jogo. O terceiro jogo dos Pittsburgh Steelers contra o Baltimore Ravens. Steelers vai ter que viajar já para poder jogar. E cara, Aaron Rodgers está aqui como quarterback, mas ele está como questionável, está com problema aí de lesão, e pode ser que ele nem jogue essa partida. Não está conseguindo encontrar muitos seus recebedores. DK Metcalf é o principal com só 600 jardas. E o jogo corrido, ele tem Kenny Gainwell correndo bem, o Warren também, mas o time dos Steelers vem sendo muito frágil nos jogos recentes, tendo problemas aqui com os seus jogadores de defesa, e os Ravens vão querer se recuperar. Os Ravens vêm de uma derrota dura para a equipe dos Bengals aqui, com uma atuação ruim do Lamar Jackson, é porque ele está jogando muito limitado mesmo, então a gente não está vendo ele com todo o seu potencial, mas os Ravens têm o que para mim será suficiente para poder vencer esse jogo. Jogo corrido com o Derrick Henry, jogo recebedores com o Zay Flowers conseguindo correr também, conectar os seus jogadores, e acredito que estabelecendo o jogo corrido com uma boa média, os Ravens vão abrir caminho para poder conseguir vencer esse jogo, e eu vou de Baltimore Ravens aqui para poder cumprir o handicap nesse jogo diante dos Steelers, ok? Indo para a nossa querida Tampa, a gente tem aqui o jogo dos Buccaneers contra os Saints. Os Bucks que estão brigando pela divisão, 7
7-5, precisam muito de vencer aqui porque deram algumas tropeçadas, mas tem boa chance aqui diante de um Saints que não tem um time tão ruim como os resultados mostram, mas jogadores questionáveis, baixas, o Rattler não conseguindo se confirmar, então a defesa do Saints tem alguns pontos também, mas acho que os Bucks aqui, com a cada vez maior volta de seus principais jogadores, o Godwin já está listado como saudável para essa partida, o Ebuka está conseguindo receber bem, o White, tem também o Mike Evans que está para poder voltar. O maior problema aqui de jogador lesionado é o do próprio Baker Mayfield, né? Mas acredito que ele vai ter aqui muita condição de conseguir fazer o seu ataque, impor o ritmo e vencer por pelo menos um touchdown, menos 6,5 dos Bucks aqui é uma boa pedida na minha visão. O que promete ser um dos principais jogos dessa rodada, jogo dos Colts contra os Jaguars, confronto divisional, os 2-8-4, cara, confronto já com carinha de playoff aqui. E os Colts chegam num momento ruim, né? Derrotas seguidas, não tá conseguindo engrenar o jogo corrido com o Jonathan Taylor. Quando ele corre para menos de 100 jardas, fica muito complicado, porque o Daniel Jones, ele é um quarterback limitado, já tem 7 interceptações aqui, só 19 TDs. Não consegue encontrar tanto, até porque o seu corpo de recebedores tem o Joshua Downs, que tá questionável, tem o Alec Pierce, que é um bom, mas também só 600 e poucas jardas. Então, os Colts ficam muito limitados aqui. Tem uma defesa interessante, mas, cara, eu tenho gostado bastante das atuações do Jaguars recentemente. Já postei nele algumas vezes, enquanto muitos desacreditam. Eu sei que o Brian Thomas tá devendo, eu sei que o Etienne tá conseguindo correr bem, o Trevor Lawrence mesmo já com 11 interceptações, mas, cara, teve algumas atuações do Jaguars recentes muito boas, que deixa esse time bastante competitivo, e o Indianapolis simplesmente não consegue vencer lá. Se eu não me engano, já são 9 derrotas seguidas em Indianapolis, mesmo quando os times dos Jaguars eram muito piores, então agora numa situação um pouco melhor, eu acredito que os Jaguars têm boas condições de pelo menos cumprir o handicap, então eu vou no handicap mais 3,5 aqui dos Jaguars, e é uma excelente pedida aqui pra mim neste confronto, ok? No confronto de dois dos piores times da liga, a gente tem aqui Tennessee Titans contra o Cleveland Browns. Titans, eu acho que ele vai ser amassado nesse jogo, porque tem uma das piores linhas ofensivas e um quarterback que já foi sacado 48 vezes, do outro lado o Myles Garrett, que é o cara que consegue deixar os Browns competitivos, manter as campanhas, e acredito que o time nessa defesa, né, um time tem defesa, o outro não, o outro time, os dois não tem ataque, então quem tem defesa ganha. Os Browns vão vencer esse confronto aqui, não vai ser bonito de ver não, mas a gente vai com os Browns, e uma vitória tranquila aqui, pelo menos 3 pontinhos é o que eu vou apostar nessa partida. Jogo dos Vikings contra os Commanders, pessoal. Eu vou na zebra aqui nesse jogo também, tá? Os Commanders tiveram um jogo muito interessante diante dos Broncos, que é um dos principais times da NFL, que tem uma grande defesa, e o Mariota, ele é talvez o melhor reserva da liga em termos de quarterback, conseguiu conectar bons passes, já tem 9 touchdowns aqui, ele realmente sofre algumas interceptações, mas Deebo Samuel consegue jogar bem, tá tendo mais resposta também da defesa e do jogo corrido com o Crosby Barrett conseguindo correr bem, e a defesa de Washington conseguindo também ter uma boa performance. Os Vikings têm a sua defesa também muito forte, vão incomodar, e aqui tá o grande fiel da balança, mas o ataque dos Vikings está muito modorrento. Qualquer que seja o quarterback não consegue encontrar um Justin Jefferson, ele tá muito limitado nessa partida, e mesmo em casa eu acho que os Vikings vão ter muita dificuldade de fazer pontos aqui no placar, e os Commanders têm a chance de manter as coisas próximas aqui. Eu vou no handicap dos Commanders mais 3,5 também, fora de casa, diante dos Vikings. No jogo das 3, um dos últimos também, duelo dos Seahawks contra os Falcons, era para ser um dos confrontos mais importantes aqui da temporada, pela situação dos times, mas os Falcons 4-8 já, praticamente deram adeus aqui às chances de playoff, uma situação muito complicada, que Kirk Cousins não tá conseguindo, desde que ele chegou no Atlanta, realmente ele não conseguiu ter um time, conseguiu dar ritmo ao ataque, e isso acaba prejudicando demais o time, que até tem ótimas peças, Bijan, um excelente corredor, Drake London, um grande recebedor, Darnell Mooney, quantos drops no último confronto também, enquanto o Seahawks chega também com um pouquinho de alerta. Sam Darnold não conseguiu encontrar o Smith-Njigba no último confronto. Foi muito limitado o jogo aéreo do time, mas está conseguindo correr bem, e é um time muito mais forte, principalmente no lado defensivo, para dar muitos problemas para esse time de Atlanta. Então, Seahawks, para poder se recuperar, menos 5,5 aqui é uma boa pedida, e é o que eu vou investir nessa partida. Jogo, cara, das 3 também, Bengals e Bills, dos principais também, porque é um dos últimos tiros dos Bengals em relação aos playoffs, mas infelizmente acordaram tarde demais, né? A tabela também não ajuda, ainda tem o Ravens pela frente, vai ser bastante complicado aqui, e os Bengals chegam para esse confronto com o Joe Burrow invicto, né? Jogou praticamente nada e ganhou os jogos que disputou.
Jogo aéreo com o Ja'Marr Chase, não sei se o T. Higgins volta, isso deixa aqui um pouquinho limitado, mas, cara, a defesa ainda segue sendo um problema e uma coisa é enfrentar um Lamar Jackson baleado, outra coisa é enfrentar Buffalo fora de casa, no frio, com Josh Allen e James Cook sendo muito mais móveis. Então, Khalil Shakir, que foi uma decepção e tem sido uma decepção toda vez que eu escalo ele no Fantasy, pode ser um alvo aqui, pode ser que o Kincaid volte também como tight end, e a defesa de Buffalo aqui pode muito bem conseguir limitar algumas coisas dos Bengals, enquanto a defesa de Cincinnati é uma defesa que simplesmente não dá para poder confiar. Então eu vou na vitória dos Bills aqui e acho que eles cumprem um handicap diante de Cincinnati. Ok? Chegando nos jogos da tarde, né? A gente tem aqui jogo dos Broncos contra os Raiders. Por que não coloca outros jogos aqui, né? Esse aqui é um dos jogos mais tranquilos que tem. Os Broncos caminhando para poder ganhar a divisão no desempenho impressionante da defesa do Denver Broncos, que teve perto de perder, mas aí a defesa cresceu. Bo Nix também é um cara que ele tem muita bola, né? Ele tem vontade, muita gana. Consegue encontrar também seus recebedores, achou um ótimo passe para o Sutton no último confronto. E enquanto os Raiders têm um time aqui que a defesa que tinha o Crosby não tá jogando nada, ele meio que já desistiu um pouco dessa temporada, né? Ficar correndo pra quê, né? E o Geno Smith lançando muitas interceptações, o ataque com o Ashton Schiff não funcionou, então assim, há um patamar de diferença muito grande desses times hoje. E pra mim os Broncos vencem, eu vou Broncos menos 6,5 aqui pra vencer por pelo menos um touchdown nessa partida. Jogo dos Bears contra os Packers, esse aqui vai ser simplesmente incrível, uma das maiores rivalidades da NFL, rivalidade de divisão, e agora finalmente com os times em mesmo patamar. E olha que ano passado os Packers estavam no melhor momento e quem venceu foram os Bears. E aqui, quem será que ganha nesse jogo, né? Caleb Williams, ele não tá jogando bem, ele erra passes muito óbvios, a sua porcentagem de acerto não tá muito alta, mas ele consegue crescer em momentos decisivos, isso é importante. Encontra alguns passos por Dunze que tá questionável hoje, o Swift conseguindo correr muito bem e decisões muito corajosas do seu treinador colocam o time muito mais competitivo. Green Bay tem o Jordan Love que cuida muito bem da bola. Josh Jacobs questionável para esse confronto mais uma vez com algumas dores no joelho. Romeo Doubs que conseguiu ser encontrado finalmente para algumas recepções. E a defesa de Green Bay pode ser o grande fiel da balança aqui, conseguindo pressionar e incomodar demais os Bears. Mas, cara, achei um confronto muito parelho para uma cotação tão desajustada assim. Então eu até acho que os Packers ganham esse jogo, cara. Mas por uma larga margem eu achei muito exagerado. Então eu vou no handicap mais 7,5 dos Bears aqui. Podem perder por até um touchdown por diferença. Não me surpreenderia se esse time até ganhasse esse jogo. Então, cara, achei muito exagerado o favoritismo dos Packers aqui. São favoritos, mas não pra tanto, tá? Os Rams visitam os Cardinals e eu acho que os Rams vão se recuperar. Cara, eu vou falar, eu vacilei demais no palpite dos Rams contra os Panthers, porque era claro esse handicap, uma viagem longuíssima de Los Angeles lá pra Carolina, desgastante, e os Rams estão super confortáveis na tabela. Cara, eles acabaram perdendo o jogo, mas o grande ponto é que a marcha estava um pouco mais baixa mesmo, o Kyrie Williams chega questionável para esse confronto, mas o Kanaku sendo muito bem acionado, levantadas também, a defesa dos Rams conseguindo provavelmente incomodar demais um ataque dos Cardinals que também não consegue fluir, tem muitas lesões, tem voltas importantes, o Marvin Harrison pode até voltar aqui, mas eu acho que os Rams vão dar a volta por cima, retomar o controle da divisão e vencer cumprindo o handicap aqui a equipe de Arizona. E no finalzinho do domingo, o nosso querido Sunday Night Football com Texans e Chiefs. Cara, confronto com muita cara de playoff. É a melhor defesa da liga em termos de desempenho em pontos cedidos, a defesa do Texans. Mais um excelente jogo, a gente pegou essa dica. E o CJ Stroud conseguir jogar bem, esse time vai pro Super Bowl, sabe? O Uri Marks cresceu como running back, ele tá questionável hoje, pode ser que o Chubb jogue, mas ele tá correndo muito bem. Nico Collins aparecendo. Agora a defesa, ela é simplesmente avassaladora, limita os adversários a pouquíssimos pontos, então não precisa de fazer tanto. Agora, é os Chiefs em Kansas, no frio, tá até uma nevezinha lá rolando, com Patrick Mahomes, e ele já avisou que os Chiefs têm que ganhar todos os jogos para poder ir para pós-temporada, e o ataque está conseguindo render um pouquinho melhor, o Rashid Rice sendo bem encontrado, o Kareem Hunt conseguindo também ter um bom desempenho no jogo corrido, já tem 7 TDs na temporada, e a defesa dos Chiefs, embora ceda algumas jardas aí importantes, uma defesa que cede poucos pontos também. Então nesse cenário em casa, pessoal, eu vou com que o time que já se provou, os Texans, eles ainda não se fizeram valer em momentos decisivos, os Chiefs sim, então Chiefs em casa, eu não tenho coragem de ir em contra não, ainda mais uma situação como essa, mas um confronto muito apertado e o Texans pode muito bem surpreender. Para poder finalizar, jogo do Eagles contra os Chargers, e cara, eu não consigo largar a mão dos Eagles, né? Eu acho esse time muito forte, eu acho que as derrotas, elas têm algumas circunstâncias aqui, essas duas derrotas seguidas não falam muito bem.
mas é um time totalmente capaz de ir lá para Los Angeles e bater os Chargers. Primeiro que desse bobear tem mais torcedor dos Eagles do que dos Chargers no jogo. Segundo que o Justin Herbert fez uma operação pequena na mão esquerda, não é que ele lança, mas acaba limitando um pouco, né, o desempenho do quarterback. E os Eagles têm armas muito fortes para poder agredir esse Chargers com o Saquon conseguindo correr bem e conseguindo encontrar uma bons recebedores na secundária, que é onde os Chargers marcam bem, pode ser o ponto de vantagem de Los Angeles, mas a defesa dos Eagles tem grande chance de incomodar demais e limitar esse ataque que tá com esse asterisco no Justin Herbert. Então, eu acho que os Eagles aqui têm boas condições. Vou na vitória simples dele mesmo aqui, 1,70, tá? Mas se cair, aí os Eagles ladeira abaixo. Se o Cowboys ganhar e o Eagles perder, essa rodada vai ser daquele jeito. Beleza, pessoal? Mas esses são os meus palpites para essa rodada e eu pergunto para você quais os seus. E para poder finalizar, passar para vocês aquele bilhetinho aí que vocês gostam. E a gente vai na vitória dos Rams, vamos na vitória dos Broncos, vamos também na vitória dos Bucks, dos Seahawks. Essas são os maiores favoritos da rodada. Beleza, pessoal? Mais dicas você já sabe, é nosso grupo gratuito, as melhores supercotações e a gente se vê muito em breve num próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets na semana 14 para vocês.